O relógio na parede tic-taqueava constantemente, cada segundo se estendendo até a eternidade. O brilho fraco da lareira tremeluzia pela sala de estar, lançando sombras inquietas nas paredes. Michael estava sentado em sua poltrona de couro, seus dedos traçando absortamente a borda de seu copo. O uísque dentro girava preguiçosamente, intocado. Sua mente estava em outro lugar. Rachel estava atrasada novamente. Ela havia prometido estar em casa cedo. Apenas uma rápida reunião no escritório, ela disse com um sorriso tranquilizador. Nada demais. Apenas algumas bebidas com a equipe. Mas isso já tinha sido horas atrás. Michael exalou lentamente, sua mandíbula se apertando. Ele não era do tipo ciumento, sempre confiara em sua esposa até recentemente. Nos últimos meses, algo havia mudado. Rachel se tornara distante, distraída. Ela ria menos de suas piadas, o calor em sua voz havia esfriado. E pior de tudo, havia as noites tardias. No início, ele as descartara. O trabalho estava estressante, os projetos eram exigentes. Mas, à medida que as noites se tornavam mais frequentes, as desculpas se tornavam mais frágeis. Esta noite era diferente, ele podia sentir isso. Então veio o som. A porta da frente rangeu ao abrir, suas dobradiças protestando. Michael virou a cabeça, seu aperto se intensificando ao redor do copo. Rachel entrou. Por um momento, ele apenas a encarou. Ela ficou lá, na luz fraca do hall de entrada, descalça. Seu cabelo estava uma bagunça, emaranhado como se tivesse corrido por uma tempestade. O casaco de lã pesado que usava estava apertado ao redor de seu corpo, seus nós dos dedos brancos, enquanto seguravam o tecido. Sua respiração era irregular, olhos arregalados, quase frenéticos, percorreram a sala antes de se fixarem nele. Michael se levantou lentamente. Rachel, sua voz era calma, mas seu peito se apertava. Ela engoliu em seco, seus lábios se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Então, como se reunisse toda a sua força, ela falou: Michael, não vá para a garagem. O silêncio que se seguiu foi definitivo. Michael sentiu um arrepio subir por sua espinha. A maneira como ela disse isso não era uma sugestão, nem mesmo um pedido. Era uma súplica. Seus olhos se estreitaram. O quê? Rachel balançou a cabeça rapidamente, quase violentamente. Apenas não vá, está bem? Ela girou nos calcanhares e correu para o corredor, seu casaco ainda apertado ao redor dela. A porta do quarto bateu atrás dela. Michael ficou parado, pensamentos colidindo em sua mente, cada um mais inquietante que o anterior. Ele esperava que ela entrasse tropeçando, bêbada e rindo, talvez cheirando a vinho barato. Em vez disso, ela parecia ter visto um fantasma, ou talvez estivesse fugindo de um. Seu olhar se desviou para a porta da garagem. Estava fechada. A casa estava silenciosa, mas de repente parecia que algo respirava sob a superfície, algo invisível, esperando. Seu pulso acelerou. O que ela estava tão desesperada para esconder? A porta da garagem rangeu ao abrir, e uma onda de ar frio envolveu Michael ao entrar. O brilho fraco de uma única lâmpada no teto piscava erraticamente, lançando sombras longas e distorcidas pelo espaço bagunçado. Algo parecia errado. O ar carregava um estranho cheiro quase metálico, misturado com o familiar odor de óleo de motor e poeira. Seus olhos percorreram o ambiente, seus instintos em alerta máximo. A princípio, tudo parecia normal. Sua caixa de ferramentas estava onde sempre esteve, as prateleiras alinhadas com caixas velhas, peças de carro sobressalentes e projetos esquecidos. Mas então ele notou algo. Um conjunto de pegadas na fina camada de poeira no chão de concreto, pegadas descalças. Elas levavam ao canto mais distante da garagem, perto da bancada de trabalho. E então ele ouviu. Um som abafado, um grunhido baixo e desesperado, quase inaudível sob o zumbido fraco da luz fluorescente da garagem. O pulso de Michael acelerou. Lentamente, com cautela, ele avançou, seguindo o som. Sua respiração vinha em exalações lentas e medidas, seus dedos se fechando em punhos ao lado do corpo. E então ele o viu. Um homem amarrado, preso nos pulsos e tornozelos com grossas tiras de fita adesiva.
Seu corpo estava parcialmente torcido, como se tivesse lutado por horas. Seu rosto estava vermelho, seu cabelo escuro úmido de suor. Seus olhos arregalados e desesperados fixaram-se em Michael no momento em que o viram. Michael congelou. Uma fria e afiada percepção cortou através dele como uma faca. Ele conhecia esse homem. Era Luke Parker, colega de Rachel. O mesmo Luke Parker que ela sempre mencionava de passagem. O mesmo Luke Parker com quem ela ficava até tarde no trabalho. E agora ele estava aqui, na garagem de Michael, meio despido, amarrado, indefeso. Luke se debatia fracamente, seus gemidos abafados ficando mais frenéticos, seu corpo se contorcendo contra as amarras. O coração de Michael batia forte, seus pensamentos corriam, sua mente lutando para juntar a insanidade do que ele estava vendo. Como ele chegou aqui? Por que estava amarrado? Onde estava Rachel? Seu estômago se apertou. Uma calma lenta e inquietante se instalou sobre ele enquanto ele se aproximava. O arrastar de seus sapatos contra o chão fez o corpo inteiro de Luke estremecer. Michael se agachou, seu olhar afiado nunca deixando a expressão aterrorizada do homem. De perto, ele podia ver as gotas de suor brilhando na testa de Luke, o leve tremor em seus dedos, o puro pânico em seus olhos. Michael inclinou a cabeça ligeiramente. Agora, como no mundo, ele disse, sua voz calma, quase curiosa. Você acabou aqui? Luke soltou um apelo abafado e frenético, sua voz quase ininteligível por trás do gag de fita adesiva enrolada em sua boca. Sua cabeça balançava descontroladamente, seus olhos implorando. Michael exalou lentamente, estudando-o. Havia apenas duas explicações. Ou Luke havia invadido e se metido em alguma situação bizarra e infeliz, ou alguém o colocou ali. E Michael tinha uma forte suspeita sobre qual era a verdade. Sua mandíbula se apertou. Uma realização sombria e inquietante se instalou na boca de seu estômago. Rachel havia dito para ele não entrar aqui. E agora, parado na frieza da garagem, encarando o colega dela, amarrado e aterrorizado, Michael finalmente entendeu por quê. Michael ficou congelado na garagem mal iluminada, seus olhos fixos na figura que se contorcia diante dele. O homem no chão, amarrado com fita adesiva, olhou para cima com puro pânico nos olhos. Seu rosto estava corado, seu cabelo desalinhado, e seu corpo, vestido apenas com uma cueca boxer, tremia de frio ou medo, talvez ambos. Seus grunhidos abafados forçavam-se através do tecido enfiado em sua boca, desesperados, suplicantes. Por um momento, Michael não se moveu. Ele simplesmente observou. Ele não sentiu uma onda imediata de raiva, nenhum surto selvagem de emoção que se poderia esperar em tal momento. Em vez disso, uma calma arrepiante se instalou sobre ele, uma lenta e rastejante onda de cálculo e curiosidade. Ele deu um passo mais perto, suas botas fazendo sons suaves e deliberados contra o chão de concreto. A luz fluorescente acima piscou uma vez, lançando breves sombras sinistras pela garagem. Com um puxão cuidadoso, ele se abaixou e arrancou a fita adesiva da boca do homem em um movimento suave. No momento em que foi retirada, um suspiro agudo encheu o espaço, seguido por palavras frenéticas tropeçando umas nas outras. Cara, escuta, isso não é o que parece. A voz do homem falhou, a desesperação pingando de cada sílaba. Michael inclinou a cabeça ligeiramente, estudando-o como se fosse um inseto preso a uma vitrine. Não é o que parece? Ele repetiu, seu tom estranhamente neutro. Isso é interessante, porque parece exatamente o que eu acho que é. O homem, Lucas ou Luke, como Michael agora se lembrava de menções breves de sua esposa, tentou se erguer, mas seus pulsos e tornozelos permaneceram presos, deixando-o se contorcendo como um verme no anzol. Suas respirações vinham em rajadas rápidas e curtas, seu peito subindo e descendo erraticamente. Rachel, ela achou que seria engraçado, uma piada, um trote, cara. Luke gaguejou, piscando rapidamente, como se esperasse que Michael de alguma forma aceitasse essa explicação absurda. Uma piada? Michael deixou as palavras pairarem no ar, rolando-as em sua mente, saboreando seu ridículo. Ele exalou pelo nariz, quase como se suprimisse uma risada.
É, ela estava só brincando, sabe ela? Mas ela me amarrou e depois... As palavras de Luke fraquejaram, seu rosto se contorcendo enquanto ele procurava desesperadamente por algo, qualquer coisa que pudesse absolvê-lo. Michael se agachou, ficando ao nível dos olhos do homem patético no chão. Ele apoiou um braço no joelho, seu olhar inabalável. E depois o quê? Ele perguntou, sua voz pouco acima de um sussurro. Luke engoliu em seco. E então, eu não sei, cara. Ela simplesmente foi embora. Ela estava bêbada, tá? Ela não estava pensando direito. Michael assentiu lentamente, quase pensativamente. Então, deixe-me entender. Ele murmurou, batendo um dedo ociosamente contra a coxa. Você está me dizendo que minha esposa amorosa e dedicada, achou que seria engraçado pegar um homem, despí-lo, amarrá-lo em nossa garagem e depois, o quê? Simplesmente deixá-lo aqui? Os olhos de Luke percorreram o ambiente, como se procurassem uma rota de fuga que não existia. Eu juro, cara, eu não fiz nada. Ela. Ele estava desmoronando, as desculpas patéticas se desintegrando no momento em que saíam de seus lábios. Michael deixou o silêncio se estender entre eles, espesso e sufocante. Ele podia ouvir o zumbido distante do sistema de aquecimento da casa, o ocasional pingar de água das tubulações ao longo da parede da garagem. Ele podia sentir o peso do momento pressionando, a verdade inegável se abrindo caminho através da frágil teia de mentiras. Então, passos, rápidos, apressados. A porta da garagem se abriu com força, batendo contra a parede, e lá estava ela, Rachel. Seu rosto estava pálido, seus olhos arregalados com algo entre terror e desafio. Suas mãos estavam cerradas em punhos ao lado do corpo, sua respiração vindo em rajadas curtas e irregulares. Michael, ela começou, sua voz alta, ensaiada. O que quer que ele tenha dito, não é verdade. Michael permaneceu agachado ao lado de Luke, seu olhar firme, ilegível. Ele não respondeu. Ele apenas esperou. Michael não reagiu com raiva, sem gritos, sem ameaças, sem explosões violentas. Esse não era seu estilo. Em vez disso, ele ficou parado, absorvendo o momento, observando ambos. Rachel, ofegante, olhos saltando entre ele e o homem amarrado no chão, e Luke, tremendo, seus lábios pálidos, mãos se contorcendo contra a fita ao redor de seus pulsos. O silêncio se esticou, espesso e insuportável, até que Rachel o quebrou com uma voz desesperada, uma tentativa pouco convincente de controle. Michael, eu posso explicar. Não. Ele interrompeu suavemente, sua voz tão calma quanto se estivessem discutindo o tempo. Você não pode, e mesmo que pudesse, eu não quero ouvir. Seus dedos se moveram com facilidade praticada, enquanto ele puxava o telefone do bolso. O brilho frio da tela iluminou seu rosto enquanto ele ativava a câmera. O que você está fazendo? A voz de Rachel vacilou entre medo e raiva. Documentando, uma palavra simples, pesada. Ele deu passos lentos e deliberados, angulando seu telefone para capturar Luke em toda sua desgraça patética. Meio nu, suado, amarrado e humilhado. O flash piscou e Luke se encolheu. Cara, para, por favor, cara. Michael abaixou o telefone ligeiramente e inclinou a cabeça, observando-o como um cientista estudando um espécime fraco. Por quê? Você não estava envergonhado há 5 minutos, estava? Rachel avançou, tentando arrancar o telefone de sua mão, mas Michael foi mais rápido. Ele deu um passo para trás, mantendo-o fora de alcance. Ora, vamos lá, Rachel, ele disse suavemente. Isso não é nada comparado ao que você já fez, certo? Apenas mais uma noite de diversão, ou devo dizer, mais uma noite de completo desrespeito. O rosto dela se contorceu com frustração, mas por baixo disso, Michael viu algo mais. Pânico. Eu não estava... Ela começou novamente, mas Michael já havia se virado dela. Ele se agachou ligeiramente, ficando ao nível de Luke. Sabe o que acho fascinante? Ele murmurou, batendo na tela do telefone pensativamente. Eu dei tudo a ela. Estabilidade, confiança, lealdade. E ainda assim, aqui estamos. Luke engoliu em seco,
sua maçã de Adão subindo enquanto ele lutava para sustentar o olhar de Michael. Eu não quis que isso acontecesse, ele disse rapidamente, a voz rouca de desespero. Rachel, ela... Para. Michael riu. Foi um som baixo, sem humor. Deixe-me adivinhar, simplesmente aconteceu. Você não achou que iria tão longe. Ele se endireitou, os olhos voltando para Rachel, que agora estava visivelmente tremendo. Quanto tempo? Michael perguntou. Os lábios de Rachel se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Sua mente estava correndo, tentando criar uma mentira, algo que pudesse suavizar o inevitável. Quanto tempo? Ele repetiu, mais suavemente dessa vez, mas com mais peso. Os ombros de Rachel caíram. Ela olhou para Luke e, naquele momento, Michael percebeu algo. Ela não estava olhando para ele por culpa. Ela estava olhando para ele por ajuda, como se o homem se contorcendo no chão pudesse de alguma forma salvá-la. Uma raiva lenta e fervente queimava no peito de Michael. Não por causa da traição em si, ele já havia aceitado isso, mas por causa da pura arrogância. Mesmo agora, diante de tudo, Rachel achava que poderia superá-lo. A mão de Michael apertou o telefone. Vamos tornar as coisas interessantes, ele disse suavemente, desbloqueando o telefone de Rachel com um movimento rápido. Ela engasgou. Michael, não? Oh, ele arqueou uma sobrancelha. Por quê? Algo aqui que você não quer que eu veja? Ele rolou. Mensagens, fotos, vídeos. Alguns eram com Luke, outros eram com outras pessoas. O rosto de Rachel perdeu a cor. Luke, ainda amarrado, ainda indefeso, sussurrou baixinho. Nossa, nossa. Michael sorriu, lento e deliberado. Isso, ele disse levantando a tela. É exatamente o que você merece. O sol da manhã se infiltrava pelas persianas, lançando sombras longas e inclinadas pelo quarto. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido distante de um cortador de grama de um vizinho e o ocasional canto de um pássaro lá fora. Era um tipo estranho de silêncio, o tipo que segue o rescaldo de um desastre, quando a poeira assentou, mas os destroços permanecem. Michael estava sentado na beira da cama, sua mente afiada, seu batimento cardíaco estranhamente estável. Ele mal dormira, mas não se sentia cansado. Se alguma coisa, ele se sentia acordado de uma maneira que não sentia há anos. Uma clareza perigosa havia se instalado sobre ele, afiando cada pensamento, cada intenção. Seu telefone estava na mesa de cabeceira, a tela brilhando suavemente. As mensagens já estavam enfileiradas, os arquivos anexados. Bastaria um único toque, apenas um, e a verdade não estaria mais confinada às sombras daquela garagem fria e mal iluminada. Pelo corredor, ele podia ouvir movimentos hesitantes, medidos. Rachel estava acordada. Ótimo. Ele a deixou cozinhar no silêncio. Deixou sua mente girar em círculos frenéticos enquanto ela tentava entender o que ele estava pensando, o que ele poderia fazer a seguir. A incerteza a corroeria mais do que qualquer palavra poderia. Levantando-se, ele esticou os ombros, rolou o pescoço e então Mediades, com a mesma mão firme que ele usara para construir uma vida com ela, ele apertou o enviar. Um sussurro silencioso de dados sendo transmitidos. E assim, o primeiro dominó caiu. A rotina matinal no escritório de Rachel era previsível. E-mails, café, conversa fiada. Mas hoje, tudo mudaria em um instante. Um a um, os telefones de seus colegas se iluminariam com notificações. Eles abririam as mensagens com curiosidade sonolenta, esperando um memorando, uma atualização de calendário, algo mundane. Mas, em vez disso, eles encontrariam algo mais. Imagens, capturas de tela, mensagens dela para Luke, cheias de desejo, engano e zombaria. Detalhes íntimos de seus encontros, até os horários e lugares que eles achavam que ninguém jamais saberia. Conversas que revelavam mais do que apenas um caso. Elas expunham manipulação, crueldade. Em uma, ela ria sobre como era fácil manter Michael no escuro. Em outra, ela falava de Luke como um jogo, algo para mantê-la entretida quando a vida parecia muito previsível. E então havia as fotos. Não dela e Luke juntos. Michael não era imprudente, mas o suficiente para pintar o quadro completo. Luke, amarrado e humilhado na garagem.
pânico em seus olhos, um momento congelado no tempo, agora gravado nas memórias de todos que importavam no mundo de Rachel. E então, a peça final, a mensagem para seu chefe, curta, direta, um link para os arquivos, uma simples declaração anexada. Acredito que isso diz respeito ao código de conduta da empresa. Sem acusações, sem exigências, apenas a verdade entregue de uma maneira que ninguém poderia ignorar. Michael exalou lentamente, colocando o telefone no chão. Pelo corredor, ele ouviu o som do telefone de Rachel, depois outro e outro. Uma pausa e então seus passos, rápidos e frenéticos. Ele não precisava ver seu rosto para saber como ele parecia. Choque, negação, pânico. O som de um telefone sendo desbloqueado, uma inspiração aguda, silêncio. Então, um som engasgado, algo entre um soluço e uma maldição estrangulada. Ele esperou 30 segundos, um minuto inteiro. Então seus passos novamente, correndo desta vez. A porta se abriu com força e lá estava ela, olhos selvagens, seu telefone apertado em mãos trêmulas. O que você fez? Sua voz era crua, rouca de descrença. Michael se virou para encará-la, sua expressão ilegível. Eu disse a verdade. O peito dela subia e descia em respirações curtas e agudas. Ela olhou para a tela novamente, como se esperasse que as palavras tivessem mudado de alguma forma. Você... Ela engoliu em seco. Você me arruinou. Ele a estudou por um longo momento. Então, com uma finalidade silenciosa, ele balançou a cabeça. Não, Rachel. Você fez isso sozinha.